Glória a Jesus, eu saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Que alegria podermos estarmos juntos nessa noite para aprendermos mais da palavra de Deus. Eu quero já externar a nossa gratidão e alegria e estar aqui participando deste trabalho de ensino da palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida do meu amigo, pastor Jabes, que Deus continue abençoando pela iniciativa em estar trazendo mais conhecimento para a igreja, e a cada dia nós vamos prosseguindo em crescer, em conhecer mais da palavra de Deus. Quero agradecer a Deus por ouvir todos os irmãos, todos os amigos que aqui congregam, muito bom revê-los, e aproveitando que vocês estão de pé, eu convido para que abra a sua Bíblia no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 16 e o versículo de número 18. Nós estaremos hoje falando um pouco, apenas uma pincelada, sobre eclesiologia ou doutrina da igreja, que diz assim, Evangelho de Mateus, capítulo 16 e o versículo de número 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vou ler mais uma vez para a gente gravar. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Podeis assentar, meus irmãos. Nós estamos aí hoje falar um pouco sobre a doutrina da igreja, e quando nós falamos aí sobre a teologia, todos nós sabemos, teologia, teos, estudo sobre teologia, estudo, é o estudo sobre Deus, e há muito tempo atrás, e talvez nos dias atuais existam alguns ainda que têm uma certa resistência quando se fala teologia, mas a teologia nada mais é do que estudo sobre Deus. E na teologia nós recebemos aí um outro nome, é a teologia sistemática, sistematizada, a qual temos algumas disciplinas, matérias, que têm a finalidade, o intuito de trazer uma organização a respeito dos assuntos concernentes à teologia. E dentre essas matérias que nós temos, uma delas é a eclesiologia, que é a doutrina da igreja. Vamos repetir comigo? Eclesiologia, para você gravar. 1, 2, 3. Mais forte para a gente gravar. 1, 2, 3. Eclesiologia. Então, note que a palavra eclesiologia, nosso irmão vai estar nos ajudando aí no telão, no PowerPoint. Eclesiologia é a junção de duas palavras. Se puder passar o próximo slide, isso. Eclesiologia é a junção de duas palavras. E que palavras são essas? Eclesia e logia. Então, só voltando um pouquinho, teologia, teos é Deus, logia é estudo. Então, é estudo sobre Deus. Eclesiologia é a junção de duas palavras. Então, você vê ali, ó, eclésia, que significa chamados para fora, e logia, que significa estudo. Então, quando nós vamos falar um pouco a respeito da origem da igreja, a palavra igreja, nós vamos observar que a primeira vez que aparece a palavra igreja na Bíblia está aqui no Novo Testamento. Se você quiser marcar aí, a primeira vez que aparece a menção, o nome igreja, é justamente nesse texto que nós lemos, Mateus capítulo 16 e o versículo 18. E é interessante que a palavra igreja, ela não foi falada, mencionada por um profeta, por um sacerdote, mas foi primeiro pelos lábios do nosso Senhor Jesus Cristo. E ele vai dizer, eu edificarei a minha igreja,
Então, a origem da igreja é atribuição do próprio Jesus. E note que quando ele diz, eu edificarei, a palavra edificarei, ela não está no presente, ela está apontando para o futuro. Então ele está dizendo, vai chegar o dia, o momento em que eu vou edificar. E a palavra edificar está relacionada com construção, com edificação. Eu edificarei a minha igreja. Então, os irmãos observam que a palavra igreja, da onde que vem a palavra igreja? É eclésia, ou alguns chamam eclesia, que significa chamados para fora, caracterizando o sentido de uma assembleia convocada em um legítimo ajuntamento. Só que quando nós falamos essa palavra eclésia, que traz a ideia de chamados para fora ou uma assembleia, eu queria convidar vocês que abrissem as suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler alguns textos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19. Nós temos aí o versículo 41, Atos 19 e 41. Que diz assim, e tendo dito isto, despediu a assembleia. Eu não sei se tem alguém aqui que tem uma outra tradução. Ajuntamento. Pois bem, então, essa ideia de assembleia, ela traz a ideia de quê? De ajuntamento. Então, a palavra igreja, quando você vai trabalhando essa palavra, os seus significados vêm de eclesia, que é uma palavra grega, que quer dizer chamados para fora, ou seja, chamados para um ajuntamento, para uma assembleia. Então, nós vamos observar que a palavra assembleia era uma palavra comum, era muito utilizada naqueles dias, uma reunião que iria ter no bairro, em uma aldeia, mas era muito atribuída essa palavra assembleia justamente para essa parte de julgamento, política, naquela época. Então, Jesus ele vai dizer, eu edificarei a minha igreja, eu edificarei uma assembleia, um ajuntamento. Porém, note que a palavra eclesia, ela vem do grego. E qual que é a palavra que vem do Antigo Testamento, do hebraico? Eu queria convidar que vocês abrissem a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 16. Deuteronômio 18, nós estamos falando um pouquinho a respeito da palavra igreja. Então, no Novo Testamento, só para nós nos situarmos, no Novo Testamento, que foi a expressão que Jesus utilizou, traz a ideia de quê? De uma assembleia, convocado para um ajuntamento. E quando nós vamos observar em Deuteronômio, no Antigo Testamento, nós vamos ver algumas expressões que já apontavam para essa assembleia, para um ajuntamento, só que aqui é utilizada uma outra palavra. Deuteronômio 18, 16, todos encontraram? Que diz assim, conforme tudo que pedistes ao Senhor teu Deus em Horebe, no dia da, como é que está aí? Congregação. Essa palavra congregação traz a ideia também, o significado de uma assembleia solene, uma assembleia religiosa. Então, a congregação. Agora vamos para Deuteronômio 23 e o verso 2. Só repetindo, nós estamos aqui trabalhando somente aqui a palavra igreja, no Novo Testamento. Eu poderia ter começado pelo Antigo, mas como
a palavra igreja, literalmente falando, ela aparece primeiramente no Novo Testamento. Então, falando um pouco do Novo Testamento, e agora nós vamos lá para o Antigo Testamento. Deuteronômio 23 e o verso 2. O que está escrito? Nenhum bastardo entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Que congregação é essa? É justamente essa assembleia, esse ajuntamento em que traz o significado de igreja. Então, note que, partindo aí para o próximo slide, eu não citei, mas a palavra hebraica, kahal, tem o sentido de ajuntar ou reunir. Então, essa palavrinha aqui, ó, se puder voltar, aqui, ó, K-A-H-A-L, é a palavra hebraica, para reunir, ajuntar. Então, essa palavra, ela é traduzida para eclesia, que é chamados para fora. Então, você tem a tradução do hebraico, né, da palavra igreja, ou reunir, assembleia, congregação, e do Novo Testamento, que é eclesia. Amém? Então, vamos lá. Nós vimos aqui Deuteronômio 18, 23 e 2. E para a gente fechar aqui, Salmos 22 e o verso 5. Eu queria pedir que uma das irmãs, se possível, leia Salmos 22 e o verso 25. O meu louvor virá de ti na grande congregação. Na grande congregação pagarei os meus votos perante os que o temem. Então está aí mais um versículo apontando essa palavra congregação. Então nós vamos observar no próximo slide, ainda tratando agora a respeito da origem da igreja, nós falamos um pouquinho a respeito do nome, do significado. Agora, falando um pouquinho a respeito da origem, a primeira vez que aparece é justamente em Mateus 16, 18, a expressão, a minha igreja, eu edificarei a minha igreja. E a igreja de Cristo, ela tem um fundamento. Note que quando Jesus ele vai usar a expressão, eu edificarei a minha igreja, se você for pegar os sinônimos da palavra edificar, qual que vai ser? Construir, levantar, criar, fazer. Então, está falando de uma construção. E se nós fôssemos trazer para a construção, a maioria que já vivenciou ou está construindo, note que uma casa, a primeira coisa que precisa ser construída numa casa, o que é, irmãos? O alicerce, a sapata, cava lá as brocas, e dependendo do tipo de solo, né, precisa ser um pouco mais profundo, tem que ser estaca escavada, tubulão, há vários tipos de fundações para o tamanho do empreendimento. Se é um empreendimento leve, vai ser uma fundação não precisa ser muito resistente. Se é um prédio de 8, 10 andares, tem que ter um estudo maior, porque é a fundação, é a base que vai segurar todo o peso daquele edifício. Então, note que Jesus aqui, ele está usando a área da engenharia, da construção, para falar, olha, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Só que note que Jesus, ele está em um diálogo com Pedro, com seus discípulos. E o que é que Pedro vai dizer? Pedro vai falar, olha, Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Vamos voltar lá em Mateus? Mateus capítulo 16 e o versículo 18. Evangelho de Jesus, Mateus 16, 18. A confissão de Pedro. Aí Pedro vai dizer, no versículo 16, Mateus 16, 16. E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo.
E Jesus respondeu, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne, o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Então, sobre o quê? Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, note que a igreja, a fundação da igreja, aqui Jesus vai falar sobre uma pedra. E nós vamos abrir aqui alguns textos, Salmos 118, verso 22. Todos os irmãos, por gentileza, como nós estamos em um estudo bíblico, nós vamos usar bastante a Bíblia. Salmos 118 e o verso 22. Agora eu vou pedir para um dos irmãos, um dos nossos obreiros aqui, ler Salmos 118 e o verso de número 22. Que pedra que é essa? Salmos 118 e o verso 22. Opa! A pedra que os construtores ou edificadores rejeitaram, tornou-se a cabeça de esquina. Olha aí. Agora nós vamos para Marcos, capítulo 12, e o versículo de número 10. Um outro irmão lá atrás, Marcos 12 e o versículo 10. Quem encontrou já pode ler para nós ganharmos tempo. Está aqui, né? Ainda não lestes a esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. Note que nos livros sinóticos vai haver a menção a respeito dessa pedra, ou dessa expressão. Agora nós vimos em Marcos, vamos ver agora em Lucas, capítulo 20, versículo 17. Mas ele, olhando para eles, disse: que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça da esquina. Então, nós vamos ver aí, fazendo menção a essa famosa pedra de esquina. E para a gente fechar aqui, Mateus 21, 42. Mateus 21, 42. Jesus está dizendo a respeito da pedra. Ele vai dizer: olha, nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor, foi feito isso, e maravilhoso é aos nossos olhos. Uma interrogação. Mas que pedra que é essa que os construtores eles estão falando? Rejeitaram, melhor dizendo. No primeiro livro dos Reis, capítulo de número 6, a Bíblia vai nos informar a respeito da grande construção de quê? Do templo de Salomão. E o capítulo 6, ele é muito minucioso, ele é muito detalhista. E uma das coisas que chama a minha atenção é que essa obra, ela era tão organizada, por que não dizer perfeita na sua organização, ela seguia à risca o projeto, espaçamento, medida, materiais, se era pedra, se era madeira, enfim, todo tipo de material ele era respeitado na sua íntegra. Essa obra, ela era tão organizada, que as pedras que viriam para ser encaixadas ali e dar sustentabilidade, levantar aquele empreendimento, aquela construção, eram pedras preparadas todas nas suas respectivas medidas, e assim os construtores estavam edificando conforme o projeto. Porém, eles estão edificando, e em uma das levas de pedra que chegam-se até eles, uma dessas pedras, ela tinha uma medida diferente, uma dessas pedras, ela tinha uma textura diferente, era diferente das demais, um pouco maior que as demais. Então, se os construtores eles estão observando o projeto, o que é que eles vão dizer? Não, essa pedra veio errada. Por quê? Nós estamos fazendo tudo certinho. A pedra certa, a medida certa, o encaixe perfeito. Só que chegou um determinado ponto,
E a Bíblia vai dizer que essa obra era tão perfeita que não tinha barulho de ferro, não tinha barulho de machado, não tinha barulho de nenhum instrumento de ferro. Por quê? Tudo chegava perfeito. As madeiras todas com seus cortes, com seus ângulos perfeitos. E uma das lições que a gente aprende é que tudo que a gente faz para o Senhor tem que ser bom, tem que ser do melhor. Então, eles estão construindo, estão edificando. Chegou um determinado ponto daquela construção em que ficou um ponto de encontro das duas paredes, se assim podemos dizer, e aquelas pedras que eram utilizadas, que seriam as pedras normais, não davam encaixe, faltava. Tentava de um lado, tentava do outro, não dava encaixe. Então eles se lembram de quê? Daquela pedra diferente, daquela pedra que foi rejeitada. E o que é que eles vão fazer? Vamos fazer um teste com essa pedra? Vamos. Quando eles pegam aquela pedra e levam naquele espaço, naquela fenda que havia naquela construção, quando eles colocam, a pedra se encaixou perfeitamente. Aí, como o livro de Salmos é um livro de canções com acompanhamento de instrumento musical, ou seja, os salmistas, eles cantavam, diante dos cenários, eles compunham canções. Então, o salmista, ele viu aquele cenário, ele viu aquela situação, a pedra que foi rejeitada, agora é a principal pedra da construção. De todas as pedras, ela é de destaque. Aí ele canta: a pedra que os edificadores, se fosse no dia de hoje, ele dizia: a pedra que os pedreiros deixaram de lado, tornou-se cabeça de esquina. Foi o Senhor que fez isso. Aí Jesus chega no Novo Testamento e ele vai dizer: olha, eu edificarei a minha igreja. Ele vai falar: Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, ele está falando de quem? Ele está falando de si mesmo, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então o fundamento da igreja, a pedra de esquina da igreja principal, quem que é? Jesus de Nazaré. Então, nós estamos falando aqui da igreja, o fundamento principal, a pedra principal da igreja se chama quem? Jesus Cristo. Por isso que ele falou: eu edificarei. Ele não terceirizou como as empreiteiras fazem. Eu edificarei a minha igreja. Amém? Então, essa pedra de esquina, e Paulo lá na frente, 1 Coríntios 10:4, vamos ler rapidamente. 1 Coríntios 10:4, nós vamos observar, existem alguns textos que vai nos apontar a respeito da pedra. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 3:10, vai dizer: olha, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que seguia, e a pedra era Cristo. Então, nós estamos aqui nessa noite por causa dessa pedra. E quem é essa pedra? Se chama Jesus Cristo. Então, recapitulando aqui, nós vimos que o que é igreja? Igreja vem de eclesia, que quer dizer chamados para fora, que vem de carral, que quer dizer reunir, ajuntar, congregação. E a origem da igreja é o próprio Jesus Cristo, ele é o fundamento da igreja. A igreja foi planejada pelo nosso Deus, fundada por Jesus, e ela é dirigida pelo Espírito Santo, que é o tema da próxima quinta-feira. Mas hoje é só igreja. Então, a igreja é, dentre tantas as criações que Deus ele fez no universo, é uma das suas principais obras-primas aqui da terra, que se chama igreja. Amém? Então, nós estamos aí partindo agora para o próximo ponto, a respeito da igreja como um organismo. Então, nós vimos aí a respeito da origem da igreja, e nós vamos ver agora a igreja como um organismo. O que é um organismo? A igreja é um organismo vivo. Nesse sentido, ela inclui todos os crentes regenerados, tirados de todo o mundo, entre o primeiro e o segundo advento de Cristo. O seu alcance é vasto e abrange a todos os salvos, tanto do passado como do presente, visto que os que morreram na terra estão vivos no céu. Vamos ler Hebreus 12, 23?
Hebreus capítulo 12 e o versículo 23. Aí ele vai falar o que aí? A universal assembleia e o quê? Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então nós vamos observar a respeito da igreja. Nós vimos aí a origem da igreja. O que é a igreja? É um ajuntamento de pessoas. E nós vamos ver mais para frente algumas figuras de igreja que vai facilitar um pouco mais a nossa compreensão. Então a gente pegou alguns pontos principais para a gente termos aí uma visão panorâmica, uma visão superficial a respeito desse estudo da igreja. Então a igreja, ela é um organismo vivo. Ela inclui todos os crentes regenerados, tirados de todo o mundo, e é o primeiro e o segundo advento de Jesus Cristo. E qual que é o alcance? Então está ali, o seu alcance é vasto, abrange os salvos de todas as eras e lugares. Neste sentido, portanto, a igreja é universal. Quando nós falamos a igreja universal, não estou falando da placa, meus irmãos. Eu estou falando em todos os lugares, né? Alguém pode pensar, e a igreja universal está aqui na Bíblia? Não, aqui não é a placa. Está falando de todos os componentes desse corpo, né? Todos os componentes da igreja, os dos passados, aqueles que já foram, já partiram, os que estão hoje no presente, os que estão em todas as localidades da face da terra, que reconheceram Jesus como seu Salvador. Esses fazem parte da uma igreja chamada Igreja Universal. Amém? Então, todos os salvos formam um corpo. Então, o que é a igreja, irmãos? A igreja é um ajuntamento, chamados para fora, mas a igreja, quem que é a igreja? É as quatro paredes? É esse teto? Não. A igreja, quem que é? A igreja somos nós. E nós estamos edificados na pessoa de quem? De Jesus Cristo. O que motiva nós estarmos aqui nessa noite é a pessoa de Jesus. Então, na eclesiologia, doutrina da igreja, o fato principal que você vai sempre ouvir falar, principal, quem que é? É Jesus, porque ele é o dono da igreja, é o fundador da igreja, é ele que sustenta a igreja, é ele que mantém a igreja, que edifica a igreja, que alimenta a igreja, que robustece a igreja, é Jesus. Amém? Então, agora comparando, fazendo uma comparação com a igreja, o que é que ela é? Ela é um organismo. E note que um organismo vivo, ele não aceita qualquer corpo estranho dentro de si. Nós vamos ver que nas leis naturais, ela ensina-nos isso. Pode observar que no mar, o mar ele tem muito exemplo a respeito disso. Quando algum corpo vivo, algum ser vivo, ele está no mar, ele está vivo. O mar não o lança para fora. Mas quando algum corpo morto está no mar, ele é o quê? Ele é convidado a ser lançado pelas ondas e é lançado fora do corpo. Então a igreja, ela é um organismo vivo, e dentro desse organismo não pode ter o quê? Morte. Tem vida dentro da igreja. Na igreja não tem morte, a igreja tem vida. Então, como organismo, esse corpo está em pleno quê? Funcionamento. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai nos falar a respeito de um corpo. Então, eu sozinho, eu não sou igreja. Eu sozinho, eu não sou igreja. Nós somos igreja quando estamos o quê? Reunidos. Não tem como a mão ficar lá no norte, o pé aqui em São Paulo, o outro lá na Bahia, não. Todos estão o quê? Reunidos. Então, eu sou igreja quando eu estou reunido com os meus irmãos. Nós fazemos parte desse corpo. Então, a gente precisa, eu sei que nós temos um costume de falar, nós vamos para a igreja, se referindo ao templo, mas aqui é o templo. Nós estamos no templo e a igreja está aqui reunida, adorando e servindo o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então,
quem é que são os membros que compõem a igreja? Eu falei do nome, eu falei da origem, aonde que inicia a igreja, aonde que aparece a expressão igreja, Mateus 16, 18. Mas quem são os membros? Quem são os componentes da igreja? Quem são esses componentes que compõem e que formam a igreja? No sentido espiritual e universal, todos aqueles que creem em Jesus passam a ser membros do seu corpo que invisível, do seu corpo invisível. Mas somente depois do quê? Do batismo nas águas, em termos legais, passamos a fazer parte do quê? Do corpo visível de Cristo, que é a sua igreja. Por exemplo, alguém que não aceitou Jesus e ele está no hospital, está à beira da morte. E ele aceitou Jesus ali à beira da morte, poucos dias de vida. Ele faz parte, ele deixa de ser um membro do corpo de Cristo? Não. Ele é um membro o quê? Invisível. Porque a gente entende que não vai dar tempo ele se batizar, mas a confissão dele, a expressão de reconhecer que é pecador, que é falho, que é miserável, mas que ele precisa de um Salvador e de Jesus, isso faz com que ele seja inserido nesse corpo. Mas aquele que é salvo, ele reconhece através também o que ele se batiza, né? Ele não se batiza para ser salvo, ele se batiza porque ele já é salvo. Amém? Então, nós vamos observar que os membros, os componentes da igreja, são todos aqueles que aceitaram a Jesus e que desceram as águas batismais, então faz parte desse corpo visível. Então, esse corpo visível da igreja são aqueles que desceram nas águas, aqueles que fizeram esse ato público, que nós vamos ver um pouquinho mais para frente. Amém? Então, seguindo aqui, irmãos, preciso correr que tem alguns assuntos aqui, e a gente para em um ponto, é gostoso falar sobre esse assunto. Então, a igreja é um organismo, e esse organismo não está parado. A igreja é um organismo que está em movimento. O coração, se o seu coração parar de bater, o que acontece? Morre. Então, a igreja não está parada. A igreja, note que quando Jesus fala, a gente precisa ver os detalhes do texto. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Porta sai do lugar, a porta fica parada aqui no lugarzinho dela. Tem a função só de quê? De abrir e fechar. Então, se ele diz, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, o que é que o texto nos ensina, nos aponta? Que a igreja está o quê? A igreja está caminhando, a igreja está se movimentando. E inferno aqui pode falar de Hades, né? Está falando também das hostes espirituais. As hostes espirituais não é capaz o quê? De resistir o poder da igreja. Então a igreja não está parada, a igreja está sempre em movimento. Amém? Então, partindo aqui, nós vimos a igreja como um organismo vivo que reage. Ela não aceita corpo estranho. Então, quando tem algo estranho dentro da igreja, pela palavra é o quê? É repreendido, é expulso, porque é um organismo. E note que quando um membro está doente, todo o corpo também fica doente, trazendo a ideia de um organismo. Amém? Então, partindo aí para o próximo ponto, nós vamos observar as figuras que representam a igreja. Eu estou sempre dando uma repetida, porque a repetição também faz com que a gente grave, né? Então, eu falei lá sobre a origem da igreja, eclesia, né, que é o termo mais comum, que significa chamados para fora, ajuntamento, assembleia, né? Uma assembleia solene. Eu falei sobre a origem da igreja. Jesus é aquele que falou com seus lábios, eu edificarei a minha igreja. Falei sobre a pedra, que é a fundação, o fundamento da igreja. Nós estamos fundados em cima dessa pedra que é Jesus. Então eu falei que a igreja, ela representa, ela simboliza também um organismo, não está parado, está movimentando. E agora, de forma rápida, nós vamos observar figuras que representam a igreja, né? Eu acabei de falar aqui, e o próximo slide vai falar sobre o quê? Sobre o corpo. Então, Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 12, nós vamos observar, vamos abrir rapidamente, 1 Coríntios 12. Então, você vai ver aí, pode passar o próximo slide. A igreja, ela é como um corpo. Então, você vê ali
a ideia de um corpo. 1 Coríntios 12. Doze, 1 Coríntios 12, 12, o que é que diz? Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são o quê? Um só corpo. Assim é Cristo também. Então, a igreja, quais são as figuras que representam? A igreja é um corpo. Então, por isso que eu falei aqui no início, a respeito que nós só somos igreja quando estamos o quê? Quando somos unidos e reunidos. É algo que o pastor Eliseu sempre fala. Quando nós vamos ver pessoas que viram desengrejados, eles não são parte da igreja, eles não são igreja. Eles são o quê? Prótese, não é o que o pastor fala? Nosso pastor sempre fala que são prótese. Quem não está envolvido com o corpo, quem não participa, quem não está inserido, ele é apenas uma prótese. Mas nós não, nós somos o corpo de Cristo. Amém? Então, Paulo, no capítulo 12 de Coríntios, ele vai falar a respeito do corpo. Então, note que ali existem vários itens que compõem o corpo, né? Foi interessante essa imagem. Pode ser, mas o que tem a ver essa imagem? É um corpo, pelo lado de dentro, vários órgãos. Aí fica a pergunta, qual parte do corpo você é? Você é o dedo mindinho? Você é o pulmão? É o estômago? Mas uma coisa é importante, irmãos, na igreja todos têm uma função. Na igreja todos têm algo que ele pode ajudar, que ele pode cooperar. Então traz a ideia do corpo, né? A gente brinca que até o dedinho do pé, ele pode não servir para nada, mas pelo menos para dar aquela pancadinha na quina do móvel, né, você vê estrela, mas está lá, faz parte do corpo. Quando você dá aquela pancada, meu Deus, o dedo está aqui. Então note que até aquele membro inferior, pequenininho, insignificante, ele faz parte. Então, quando você deixa de vir para o culto, quando você não participa, você faz falta, né? Porque o corpo, ele tem vários membros. Mas note que se o corpo fosse composto só de coração, e a parte respiratória? E a parte digestiva? E toda a parte neurológica? Não teria nenhuma razão de ter só o coração. Mas não tem só o coração, tem os pulmões, parte respiratória. Nós temos a parte digestiva, o estômago, o intestino. Então note que todos esses órgãos, eles são importantes, mas desde que eles trabalhem em quê? Em sintonia. É como se uma orquestra, quando está tocando todo mundo em sintonia, aquele som bonito. Agora, quando começa o negócio, desafinou ali, desafinou aqui, todo mundo percebe. Então, a mesma coisa é o corpo. A igreja é comparada como um corpo. Amém, meus irmãos? Está dando para entender? Maravilha. Então, vamos lá. A igreja é como um corpo e a igreja também é como uma noiva. Essa foto aqui é da Carol, minha esposa, minutos antes de ela subir no altar. Então, a noiva. Então, traz a ideia de uma noiva. As irmãs aqui que já passaram por essa fase, na época do noivado, né? Então, a igreja de Cristo, ela é comparada também como uma noiva. Eu não vou ler, mas se você for ler lá em Efésios, há o texto que vai falar, comparando a igreja como o quê? Como uma noiva. E essa noiva não é qualquer noiva, é uma noiva que ele está o quê? Preparando, ataviando, imaculada, sem rugas, sem mancha. Então, você é corpo de Cristo, você é noiva do Cordeiro. Então, são figuras que representam a igreja. E o que mais? A igreja, ela também traz a ideia de quê? De esposa. Próximo slide. Fala sobre esposa. A igreja, ela também tem essa figura que representa a igreja, uma figura de uma esposa. Então, Paulo, ele vai falar o quê? Vós maridos, assim como Cristo é o quê? É o cabeça da igreja. Traz a ideia de que a esposa, ela é o quê? Ela também representa a igreja. Cristo é o cabeça e a igreja, a esposa, né? Essa parte aí do corpo. Nós vamos ver também a respeito de uma lavoura. Paulo, ele vai dizer o quê? A respeito que vós sois o quê? Lavoura
que é que Paulo fala a respeito? Vós sois lavouras de Deus. Outra figura é o quê? Rebanho. Uma outra figura da igreja é rebanho. Nós somos o quê? O rebanho de Cristo, ovelhinha de Jesus. Aqui só tem ovelha, não tem bode. São as ovelhas de Jesus. Representa o quê? A igreja. Então, note que a igreja é corpo, a igreja é noiva, a igreja representa uma lavoura, a igreja representa um rebanho. E quem é o sumo pastor? Quem que é? Jesus. Ele é o sumo pastor. Note que nessa parte da lavoura, essa parte da agricultura, o próprio Jesus, até falando em João 15, ele vai dar um exemplo sobre o quê? Sobre a videira verdadeira, né? Ele vai dizer, eu sou a videira verdadeira. Então, o meu pai é o lavrador. Então, a igreja também tem essa figura que representa a igreja a respeito da lavoura. E nós temos aí também o rebanho. O rebanho, note que ele se multiplica. A igreja foi feita também para o quê? Para multiplicar. Então, note que primeiro começa com é como o nosso pastor fala. Primeiro começa com um culto lá na tua casa. Aí, de repente, convida o vizinho. Aí vem o vizinho hoje da direita, amanhã vem o da esquerda, depois vem o da frente, de trás. Aí a sala já está cheia, não cabe mais. Aí vai para a garagem. Aí chega na garagem, a garagem também começa a encher, não cabe mais. Aí vai para um salãozinho, e o salãozinho de 30 pessoas, 40, e vai salvando, ou seja, é o rebanho se multiplicando, crescendo. Então, igreja que é igreja, ela não estagna, porque ela é um organismo, está em movimento, está crescendo. E a figura de rebanho é que também ela o quê? Está crescendo e está multiplicando. Amém? Uma outra figura de linguagem, uma figura que representa a igreja, é o quê? É a figura do templo de Deus. Paulo ele vai dizer que vós sois o quê? Templo de Deus, morada de Deus. E quem que é? A igreja de Cristo. Então, uma outra figura de linguagem, eu estou correndo aqui, é uma colheita de trigo. Um outro exemplo, sacerdócio real. Que mais? Nação santa. A igreja é comparada como uma nação santa. O que mais? Coluna. O que é coluna? Coluna da verdade, firmeza da verdade. Paulo vai falar sobre a coluna. O que é coluna? Aquilo que dá sustentação. Aquilo que é imprescindível, não pode faltar aonde? Numa construção é o quê? É a coluna. Então, uma outra figura que vai representar o quê? Luz do mundo. A igreja, ela brilha, a igreja, ela anuncia quem? Jesus, a luz do mundo. O que mais? O próprio Jesus dizendo, vós sois o quê? O sal da terra. Então, nós vamos observar também uma cidade edificada sobre o monte. E Paulo também vai dizer que nós somos o quê? Ramos enxertados na boa oliveira. Então, vocês viram aí a respeito as figuras de linguagem. É lógico que tem umas que são as que nós mais ouvimos nas pregações, nos ensinamentos, e outras que não são tão faladas, mas que também apontam para quem? São figuras que apontam para a igreja. Então nós vamos observar no próximo slide que a igreja, nós vimos a igreja como um organismo, e nós vimos agora também a igreja no sentido de organização. A igreja ela é um organismo vivo, a ideia de corpo, e a igreja também, ela é uma igreja como que? Organização. Então, um dos segredos para o crescimento da igreja é o quê? É a organização. Quando a igreja desorganizada apresenta um falso progresso, que cedo ou tarde será tragado pela falta de organização. Então, a organização, ela é imprescindível e também faz parte da igreja, a organização. Todavia, a operação divina nos obriga a avançar e trabalhar para um aperfeiçoamento verdadeiro do corpo de Cristo.
Sempre que pudermos, devemos organizar a igreja, porém, nunca burocratizá-la. Uma coisa é organizar, outra coisa é burocratizar. Então, nós vamos observar que logo cedo, os apóstolos, eles se preocuparam com o quê? Com a organização da igreja. Os pais da igreja eles tiveram uma preocupação, por quê? Você vai observar que havia grupos que iam para adorar todos os dias, outros grupos estavam no templo orando, existiam grupos de evangelização que ia de casa em casa pregando a palavra de Deus, e o ensino também foi o quê? Foi sistematizado, foi organizado de maneira que em pouco tempo os ensinadores conseguiram o quê? Encher Jerusalém da doutrina de Cristo. E a assistência social não foi negligenciada. E você vai observar isso, é justamente no livro de quê? No livro de Atos. O livro de Atos é quando a igreja ela está sendo movida pelo Espírito Santo. Então, estava crescendo um crescimento muito grande. Imagina, cada culto era 15, 20, 2.000 almas, 5.000. Como que você faz isso, irmãos? Imagina que aqui em Amador Bueno, em um culto de domingo, o pastor Jabes aqui faz um apelo e de repente 100 almas, vai aparecendo aqui, entra 100 almas para Jesus no domingo. Aí na terça-feira, que é culto de ensino, aonde que ele vai colocar esse povo? Então aí entra o quê? A organização. Vamos fazer 2 cultos, um horário vem um povo, depois vem um outro horário. Por quê? Se vinha tudo de uma vez, com certeza alguém não vai eu vou para o culto, nada vai estar cheio, não vai ter lugar para estacionar o carro, vou ficar em pé, não vai dar certo. Aí entra o quê? A organização. Então, note que quando a igreja começou a expandir, a crescer, então aí veio a instituição de quem? Dos governantes da igreja. Não é que essa governância da igreja é algo que a gente vai atribuir como se fosse uma política, não. Mas no sentido de administração da igreja. Eu estou falando da igreja como o quê? Como uma organização. Não confunda organismo com organização. Então a igreja precisa ter o quê? Uma organização. E como que funciona essa parte da organização da igreja ou governo da igreja? Então está aqui no slide. Do ponto de vista divino, de observação, como organização, a igreja ela é administrada e regida por um corpo de ministros e oficiais que as escrituras chamam de quê? De ministério. Então, quando a gente fala o ministério da igreja, quem é o ministério da igreja? Esse ministério são os ministros e oficiais que conduzem, que regem, que vão aí guiando a igreja na sua organização, por direção de quem? Do Espírito Santo. O ministério é para quem se oferece ou é para quem Deus chama? É para quem Deus chama. Não é simplesmente alguém que está procurando um emprego, coloca um currículo lá, estou me candidatando para ser um dos oficiais, um dos ministros, não. Para esse ofício da igreja, é Deus quem chama, é Deus quem vocaciona e é Ele quem levanta. Então, note que a igreja, ela tem que ter um CNPJ, a igreja precisa ter alguém que administre o patrimônio, a igreja precisa que tenha alguém que cuide da sua parte de manutenção predial, a manutenção em todos os aspectos de estrutura da igreja. Isso, quem que cuida? Aí entra aqui o governo da igreja. Existem esses 2 grupos. Nós temos aí os ministros e nós temos também o quê? Os oficiais. Quem são os ministros? Os ministros, naquela época, recebiam os títulos de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, doutores ou mestres. E os oficiais? Os oficiais são os presbíteros e os diáconos. Então você vai observar que os ministros não é simplesmente o título, né? Então fazia jus esse título de apóstolo, o de profeta, o de evangelista, os pastores, os doutores, os mestres. Então, lá em Efésios vai dizer que é Deus quem o quê? Quem o dotou, quem deu para a igreja.
Não é a igreja que dá, é Deus quem dá para a igreja, né? Porque às vezes tem alguém que fala, a igreja é privilegiada de me ter lá como líder, de me ter, não. É você que é privilegiado de estar naquela igreja, de estar servindo aquela igreja. Então, são os ministros e o quê? Os oficiais da igreja, e quem levanta é Deus. Então os irmãos já sabem, os apóstolos, os profetas, as funções. Nós vemos oficiais, os presbíteros, que nós vamos ver muitas cartas, até de Paulo, falando a respeito dos presbíteros. Paulo, ele orientando a Timóteo, ele dá um checklist de quem seriam os presbíteros, de qual que seria as qualidades, a sua característica. E os irmãos sabem, ele vai falar, convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, não espancador, não dado um vinho, que governe bem a sua própria casa. Como alguém que não governa a sua própria casa poderá governar a casa do Senhor? Então, por quê? Ele não está falando de uma empresa, ele não está falando de um ajuntamento de qualquer pessoa, ele está falando de quê? Ele está falando da igreja, da noiva de Cristo, do povo eleito, do sacerdócio real. Então há todo um zelo, há toda uma preocupação por parte de Deus em levantar quem? Esses ministros e oficiais que estão servindo quem? A igreja. Então, os presbíteros estão auxiliando na palavra, os diáconos são aqueles que estão auxiliando o bom andamento do culto, na portaria, no estacionamento, auxiliando o pastor. Todos esses são homens que Deus levantou para que estejam ajudando, cooperando no bom andamento da obra da igreja. Amém? Então, seguindo aqui, irmãos, para a gente partir já para o final, nós vamos observar a respeito dos sacramentos da igreja. Próximo slide, sacramentos da igreja. Quando nós falamos de sacramentos, estamos falando dos rituais, cerimônias que são principais, que são fundamentais, que não podem faltar e que foram estabelecidas pelo próprio Jesus. Então, aqui vocês vieram hoje nesse culto de ensino, de aprendizagem, nós estamos vendo que a igreja, no seu âmbito espiritual, no seu âmbito material, como a organização, como que funciona, né? E nesse âmbito espiritual, nós vamos observar que existem algumas coisas que não é opcional ter ou não ter. São coisas que Deus determinou, é preciso, é necessário. E dentre elas são essas duas, que a primeira é o batismo. Então o batismo é um dos sacramentos instituídos pelo próprio Jesus para a igreja. Então o batismo apresenta por meio de um símbolo visível a morte, o sepultamento e a ressurreição de Cristo, como também a nossa morte, como a antiga vida pecaminosa, o nosso sepultamento na semelhança da sua morte, nossa ressurreição com ele em novidade de vida. O batismo também é um ato da justiça de Deus. Então, o próprio Jesus, ele deu o exemplo. Quando nós vamos ver lá em João capítulo 1, 2, 3, nós vamos ver João Batista, ele está batizando aqueles homens da Judéia, ali nas margens do Rio Jordão, e de repente quem que aparece? Jesus Cristo. Jesus aparece e ele vem e ele é batizado por João. Jesus também desceu as águas, foi imergido nas águas. Então, o batismo, ele é importante. Lembra lá atrás que eu falei a respeito, quem são os membros que têm o corpo de Cristo? Eu falei alguns minutos atrás, quem são os membros do corpo visível? São esses que o quê? Que descem nas águas, porque o batismo é um símbolo visível, a morte, o sepultamento, a ressurreição de Cristo, como também a nossa morte para a vida pecaminosa, a vida de pecado. E a ceia do Senhor, o segundo sacramento, é a ceia do Senhor. Então a ceia do Senhor, como todos nós fazemos aí, uma vez a cada mês, é um memorial, é um ato memorial. A ceia do Senhor deve ser o sentido coloquial que ela tem no Novo Testamento, daquilo que representa para nós, é uma celebração da sua morte e uma comemoração de sua ressurreição. A comunhão da ceia tem o propósito de servir de recordação
do sofrimento do nosso Senhor a nosso favor. Então nós vimos aí os dois sacramentos, que é o quê? O batismo e a ceia do Senhor. Nós estamos aqui falando de pontos principais dentro da eclesiologia, ou seja, pontos principais dentro da doutrina da igreja. Amém, irmãos? Então, para a gente finalizar aqui nos 5 minutos que nos restam, então nós vimos aí a igreja, a origem da igreja, o significado do nome igreja, a igreja como um organismo, as figuras que representam a igreja, que apontam para a igreja, corpo, noiva, lavoura de Deus, edifício, ovelha, rebanho. Nós vimos aí uma série de listas, nós vimos quais são o governo da igreja, nós vimos sobre os sacramentos da igreja, o batismo e a ceia, que são inegociáveis, são imprescindíveis, precisa ter, porque é bíblico e é uma orientação do nosso Senhor Jesus Cristo para a igreja. E eu queria finalizar, fechar, a respeito da missão. Qual que é a missão da igreja? Qual que é a missão plena da igreja? Então, em meio a este mundo perdido, Deus levantou a igreja como a coluna e a firmeza da verdade. Vamos ler aí, irmãos, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3 e o versículo 15. 1 Timóteo 3,15. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Agora, Tito 2,14. Tito 2,14, o que é que diz? O qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. Se nós fôssemos colocar aqui, é o último slide, se você quiser passar, sacramentos da igreja, isso, a missão plena da igreja. Então, em meio a esse mundo perdido, Deus levantou a igreja como coluna e firmeza da verdade. E nós vimos aí Tito, ele escolheu um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Então, dentre alguns pontos que eu queria pontuar aqui, da missão plena da igreja, um deles é manter os bons costumes. Então, com esse povo e nesse povo, Deus tem um propósito, do qual o Espírito Santo é o agente, a igreja é a agência incumbida de realizar essa grande tarefa. Cabe a ela, portanto, manter os bons costumes. Note que não é o costume que gera a palavra, mas a palavra gera bons costumes, princípios, modos. Então, a igreja, uma das suas tarefas é o quê? Manter a ordem, manter os bons costumes. Por quê? A Bíblia fala dos maus costumes e a Bíblia também fala a respeito de quê? Dos bons costumes. Então, a igreja, uma das suas missões é manter os bons costumes. E quando eu falo de bons costumes, nós falamos em todos os aspectos, essa questão dos bons costumes. Então, vamos falar, nós estamos agora em algo muito polêmico, de política, de quem que é de esquerda, quem que é de direita, é manifestação. Então você vai ver que a igreja, você não vai ver o crente ele mantém a boa ordem, os bons costumes. Você não vai ver crente depredando o patrimônio público, quebrando vidro, quebrando janela. Por quê? Fala dos bons costumes, de um bom cidadão. Então é tarefa da igreja, é responsabilidade da igreja manter também o quê? Os bons costumes como cidadão. Até porque a igreja não está em Marte. A igreja não está em Saturno, a igreja está onde? A igreja está na terra. Então, enquanto ela está na terra, ela é representante do reino de Deus. Qual que é o segundo item que a igreja precisa manter? É o quê? A sã doutrina. A segunda característica é a sã doutrina. A igreja precisa manter a sã doutrina. Atos 2,42, vamos ler? Para a gente fechar. Atos 2,42, o que é que diz?
a sã doutrina e perseveravam, o quê? Na doutrina dos apóstolos, no ensinamento, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, a manutenção, manter a sã doutrina. Então, é manutenção e é obrigação de quê? A missão da igreja. Então, isso aqui que está acontecendo nesses 15 dias, o que é, irmãos? É a preservação de quê? Da sã doutrina. Talvez em uma outra denominação, em uma outra igreja, em outro ajuntamento de pessoas, pode estar tendo lá uma campanha de do vira tudo, do que vai acontecer, e vai, a campanha dos 7 dias, mas aqui está sendo o que? Anunciado o que? A sã doutrina, é a palavra de Deus, que você é igreja, que você é templo, que você é noiva, que você é rebanho de Cristo, que você é esposa de Cristo. Aqui nós estamos aprendendo e preservando o que? A sã doutrina. É isso aqui, é sã doutrina. Os crentes de Bereia, se fosse para os dias de hoje, porque nós estamos vivendo um período onde parece que tudo é avivamento, né? Você vê o povo rodando ali para lá e para cá, é avivamento. Nem sempre movimento quer dizer que é avivamento. O movimento não produz o quê? Avivamento. Mas o avivamento que produz o barulho, o movimento. Então, os crentes de Bereia, então, em um culto como esse, aqueles pregadores que gostam de fazer o povo que faz o quebra-tudo, né? Que vira a cadeira, né? Então, eles iam se preocupar para pregar na igreja de Bereia. Por quê? Quando Paulo estava pregando, o povo de Bereia não queria saber de chavão, não queria saber se ele estava usando filosofia. O povo de Bereia queria saber o quê? Era da palavra. Então, quando Paulo estava falando da palavra, eles estavam testificando, vendo se realmente tinha nexo aquilo que Paulo estava falando. Isso é o quê? É a igreja que tem sã doutrina. É a igreja que tem palavra. É a igreja que o quê? Permaneça na palavra. Então a igreja, no campo aí da eclesiologia, doutrina da igreja, a igreja, uma das suas missões é preservar. O que é preservar? É manter o quê? A sã doutrina. Quando fala sã, é da sadia, não é uma doutrina doente. Não é uma doutrina deturpada, como Paulo fala a Timóteo. Nos últimos dias aparecerão muitos mestres, o quê? Com as suas próprios deleites, dos seus próprios teologias, né? Então, Paulo aqui, ele está falando, aliás, Atos 2,42, que eles perseveravam a sã doutrina. E para a gente fechar aqui também as tradições. Só que essas tradições aqui não é tradição dos anciões, aquelas tradições que traziam todas as polêmicas. 2 Tessalonicenses 2,15. Eu não vou ler para nós ganharmos tempo, fechar aqui. E para fechar, a principal, que é o quê? A evangelização. Marcos 16,15. Esse texto a gente precisa ler. Marcos 16,15, para a gente fechar aqui. Marcos 16,15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então está aí as 4 missões, não só essas, eu apenas separei 4, mas existem várias, que é o quê? A preservação dos bons costumes, manter a sã doutrina, né? As tradições e o principal, que é a evangelização. Então hoje, aqui nessa noite de terça-feira, os irmãos receberam aqui um resumo a respeito, de forma superficial, panorâmica, do que é a igreja, doutrina da igreja, eclesiologia, estudo da igreja. Amém, meus irmãos? Eu espero ter contribuído de alguma forma com os irmãos. É assunto de escola dominical, quem vem para a escola dominical sabe disso, mas hoje foi algo mais reservado, mais detalhado, e que Deus continue abençoando os irmãos de forma especial. Amém? Deus abençoe, pastor, obrigado.